Opa, como é que vocês estão? Meus vagabundos safados, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? A atendente e a vampira estão brincando com a criança humana. Os oficiais e os soldados continuam treinando. Os trabalhadores estão fazendo seus serviços. E as bestas continuam brincando com aquele slime estúpido que veio de novo. A elfa não estava lá, ela estava fazendo a sua rota mais uma vez. E mesmo assim continua agitado, quando o dono do labirinto não está nele. Seres vivos são estranhos. Agora que parou pra pensar, já faz um tempo que reparou nesse lugar inteiro, como era o labirinto dos mortos durante a época pacífica. Já fazem dias, meses, até anos de um silêncio sufocante. Ele também teria perdido a noção do tempo se não tivesse progresso em sua pesquisa. O silêncio do cemitério era o que ele mais gostava. E a Pink perguntando o que eles vão fazer. Mas o Gloom perguntando como assim já terminaram o trabalho de manhã. E a Pink dizendo que eles podem terminar um encontro dentro de casa. Mas o Gloom fala que sim, pô, tu pode ir pra sua casa, mas eu não vou. Ela se esqueceu das condições, dos contratos que eles fizeram. Tem um tempo garantido para ele mesmo a partir desse horário. Ele precisa de privacidade, apenas isso. Só dá o seu tchau e vai indo embora pro seu quarto secreto. A Pink diz que ele chama isso de tempo a sós, mas quando ele chega aqui amanhã cedo, metade dos cadáveres da noite já vão ter sumido. Ele só trabalha por conta própria ao invés de aproveitar o seu tempo sozinho. Apesar dele parecer bem frio com ela, ele só está sendo atencioso para que ela não precise trabalhar tanto. Ele deve ser um grande cavalheiro, é o que ela pensa. O Gloom fala que teve que cortar horas de trabalho de sua quimera por causa daquela largata idiota. Vai ter que trabalhar até tarde da noite hoje de novo. Nunca se sentiu tão cansado na sua vida passada. Graças a isso, a criação de soldados quimera não é algo que ele possa tentar ainda, mas pelo menos já quase terminou seu corpo, para o qual ele vai trocar no futuro. E a Pink continua aqui falando: droga, eu esqueci isso, de dar o lanche que preparei para ele. Fez especialmente para ele, então não pode comer. Fica na indecisão, acha que já deu privacidade para ele o suficiente, então deve estar tudo bem deixar isso no quarto dele. Vai entrando, mas não encontra. Fala: cadê tu, meu parceiro? Trouxe seu almoço. Mas na sua sala ele não está lá. Achou que ele estava no banheiro. Queria dar a ele mesmo, mas não sabe o que fazer. E apenas deixar em cima da mesa. Mas fala: essa estante, eu nunca vi essa coisa aqui. E assim que abre a porta toda curiosa, vê que tem um pequeno porão escondido debaixo do assoalho. E o Prota aqui continua pensando que deveria matá-lo agora mesmo. Quase pegou a sua espadinha. E o capitão vendo aquilo fala: meu Deus do céu, esse moleque vai fazer merda. O líder do inimigo está vulnerável. Estaria tudo acabado com só um ataque. Assim que ele morrer, todas as bestas que ele invocou vão acabar desaparecendo. Vai conseguir pegar todos os recursos e o núcleo do labirinto. Mas lembra do capitão mandando ele não atacar o Barão Horace, senão ia dar merda. Se ele tomar o controle do labirinto desse jeito, o que vai acontecer depois? Vai se tornar um inimigo do grupo de comerciantes negros. Tecnicamente faz parte deles nesse momento. Então os outros labirintos questionarão por quebra de neutralidade. Será só uma questão de tempo até todo mundo saber o que aconteceu aqui dentro. E a informação sobre o labirinto Naga vai cair na mão dos seus inimigos. Se vazar que o dono do labirinto do 9º andar matou um aristocrata do 10º de uma forma covarde, sem nem mesmo confirmar se a invasão era mesmo planejada, só vai incitar os seus inimigos a atacarem o seu labirinto com um motivo justificado. E como vai ser a causa óbvia da invasão, não vai nem conseguir formar uma aliança no 9º andar de novo. A Demônio pergunta do Barão Horace o que ele acha do 9º andar em Gissé. Ele fala qual o motivo dessa pergunta. A Demônio fala que soube que um aristocrata foi apontado pra lá, então estava se perguntando o que ele pensa disso. O Horace fala que presume que é aquele tal de puxa-saco do Anatolius, certo? O selo de um aristocrata não é algo tão simples que poderia ser dado a um pet. Não tem tempo para se preocupar com um falso como ele. E a Demônio perguntando se ele não parece nem um pouco ameaçado. Barão Horace fala que ameaçado, essa é uma piada bem engraçada.
ele poderia destruir o labirinto inteiro só com 10 ou até mesmo só com 5 de todos seus soldados. A demônio fala que tem certeza que ele consegue, Barão Horace. Ele não está nem um pouco preocupado em ficar se defendendo. Ele não tem nenhuma informação sobre o nono andar e ele não vai se importar se uma guerra acabar acontecendo. Mas se acabar matando ele, estaria cometendo um enorme erro. Esse demônio foi bem esperto. Uma caverna perto do labirinto das sombras. E o capitão dizendo que pensou que ele teria um ataque do coração mais cedo. Você me assustou. E o Prota perguntando se ele percebeu. Como poderia não perceber quando alguém com uma aura tão grande estava pronto de matar aquela pessoa na sua frente? Você provavelmente pensou nisso como uma chance de tomar o controle do labirinto dele. Fez bem em não atacá-lo. Prota fala que teria muito mais a perder se tivesse feito isso. Isso é um grande se, porque em primeiro lugar você teria falhado nessa tentativa. Prota fala que então aquele cara tá escondendo a sua força. O capitão fala que sabe o que ele está pensando. É verdade que o Horace parece um idiota, porém tem um motivo pelo qual ele tem um monopólio sobre as terras férteis do 10º andar, assim como o título de barão. Até que a escuridão que cerca ele seja removida, ninguém pode matá-lo. E o Prota perguntando se o Anatolius não consegue, mas o capitão muda sua frase, falando que ninguém, além do Anatolius, pode matá-lo. Se ele tivesse realmente atacado aquele cara, teria parecido como se tivesse cortado o corpo dele em 2 pedaços. E assim que você percebesse que era tudo só uma ilusão, tudo o que você seria era uma escuridão eterna. Eventualmente, você acabaria se tornando parte dela. Essa é a chama da escuridão, do Horace o Queimado. Prota fala que parece bem simples. Tudo que ele precisaria fazer é iluminar ele com uma lanterna enquanto continua atacando. Apenas isso. Enquanto isso, o Gloomer continua fazendo sua maldição para conseguir um corpo novo. E diz que finalmente está completo o seu novo corpo. Um receptáculo que contém todo o miasma que pôde encontrar nesse local, com exceção da sala secreta. Ele tem mais ou menos 60% do seu poder do seu corpo antigo, mas pode compensar por isso com calma quando estiver dentro dele. Entretanto, está com um pouco miasma para poder se transferir para outro receptáculo. Acha que se apressou, já que estava perto da conclusão. Ele vai morrer se falhar, só tem apenas uma chance. É melhor focar em recuperar sua força por um tempo. Vai perder seu paladar, seu olfato e todos os outros sentidos quando voltar a ser um morto-vivo. Será um adeus para todas as outras nagas trabalhadoras também. Começa a lembrar da Pink perto dele. Ele vai ficar sozinho de novo após sair do labirinto mais uma vez. Mas quando olha para trás, já vem chegando a Pink e ela toda assustada, falando: Gloomy, o que aconteceu aí, meu parceiro? E ele só pensando a todo momento que foi descoberto e ela acabou vendo tudo. Não tem jeito, parece que vai ter que matá-la a partir de agora. Já começa a ficar liberando todo o seu miasma, deixando a Pink toda rosa com miasma no seu corpo. Ela já começa a ficar tossindo e seu corpo começa a descascar um pouco. O Gloomy fala que vai usar todo o poder suficiente para matar uma naga trabalhadora. Significa que ele não vai sair ileso também. Se demorar muito, o dano vai acumular no seu corpo. Deve conseguir matá-la em segundos assim que usar força total. Precisa terminar com ela agora mesmo. Mas a Pink começa a ficar chorando. E isso faz ele ficar um pouco pensativo se continua ou não. Mas na mente dele se pergunta o porquê. Porque ela acabou voltando. Era para ter respeitado a sua privacidade. Mas por que ele está hesitando nesse momento? Ela prometeu não entrar aqui dentro. Não pode mais aguentar estar desperdiçando seu precioso miasma. O labirinto enviou ela para ficar de olho, só pode ser isso. O que mais ela sabe? Precisa acabar com isso antes que seja tarde. Mesmo assim, ele continua se perguntando por que está hesitando. Por quê? A Pink fala ao moço. Só queria entregar o almoço que acabou fazendo para ele. Mas o Gloomy fala que é mentira. Quem liga para um mero almoço qualquer, meu parceiro? Você tá me dizendo que quebrou o contrato com a nossa promessa devido a um almoço que fez. Mas a Pink fala que foi ela que fez. Só estava pensando nele. Não tinha nenhuma má intenção. Pede até desculpa por isso. Só queria ficar mais um pouco com ele. Só queria passar mais tempo junto. Se ele queria tanto que ela morresse,
Então deveria ter falado isso antes, mas ele acaba soltando a Pink com a sua mão toda machucada, dizendo que está sem miasma e tomou muito dano. Agora que ela sabe o que ele esteve fazendo, deveria ter matado ela. Seres vivos são tão idiotas e repugnantes. Acaba apagando e vai acordando no meio do hospital. Lá fora já tá o médico falando que isso com certeza foi uma corrupção de miasma. Esse era o centro de cura dos templos dos Naga. Mesmo se ela estivesse no cemitério, o miasma está por todo canto, então não deveria ter machucado ela desse jeito. A Pink fala que deve ser por causa do novo Corvo. Ele estava trabalhando ali e já ouviu falar dele. Mas o Gloom fala que já era, acabou, se ferrou. A Pink fala que ele isolou os cadáveres de alto risco e disse para ela não chegar perto, mas a curiosidade foi mais forte que ela. Depois que desmaiou, ela foi salva por ele a qualquer custo, ao ponto dele machucar sua mão. O médico fala que então foi isso que aconteceu. Sabe que ele está acordado, então se levanta, corveiro safado. E aqui tá o Gloom nervoso, pensando que vai ser pego na sua mentira. Os braços dele doem um pouquinho, porque ele usou muito miasma. Os machucados dele estão piores que o da Pink. Ele começa a perguntar o que aconteceu. O médico fala que a Pink se arrastou até o templo nas costas com ele, mesmo a pele dela estando toda queimada. Parece que ela não teve nenhuma ajuda, já que o cemitério é bem longe do centro do labirinto. Já fez todos os tratamentos necessários, mas a corrupção do miasma não é algo que pode ser curado com uma única magia de cura, já que a carne foi regenerada com a ajuda da magia. Ele não precisa se preocupar com infecção secundária, mas ainda vai doer por bastante tempo. Vai prescrever alguns remédios, então precisa tomar ele e reportar sobre o progresso da sua recuperação. E vai mandar alguns trabalhadores para o cemitério, então eles podem descansar por agora. Ele vai poder ficar aqui por um mês, mas o Gloom fala que não, ele quer ir embora pra fora. Vai se recuperar no cemitério, e os dois vão indo embora todo fofo junto. Acha que é porque eles são completo oposto. O médico fala que queria que tudo que é visível aos olhos fosse tudo o que existe. Tem algo que precisa reportar pra ela, quer conversar. A Pink teve queimaduras de 2º grau por todo o corpo devido ao miasma. O coveiro sofreu queimaduras de 3º grau nos seus braços ao resgatar a Pink. Ela disse que ouviu tudo isso. Acha que pode ser considerada sua culpa, já que não estava ciente dos perigos. Quase perderam 2 trabalhadores que não podem ser substituídos. Deixou tudo na mão do Gloom e nunca viu como ele estava. Deveria dar uma olhada no labirinto e dar uma reforçada nas precauções de segurança. O médico fala que ela está certa, mas não era sobre isso que ele queria falar. É possível que tenha queimadura de 3º grau por todo o corpo em uma sala cheia de miasma, mas a situação do coveiro é estranha. Para ele sofrer uma queimadura desse nível, ele teria que enfiar os braços em uma quantidade letal, quer dizer, num miasma tão concentrado que poderia ser visto a olho nu. Como ele conseguiu queimaduras de 3º grau tentando salvar alguém que só teve queimaduras de 2º grau? Tem mais nessa história. Nos foi dito que ele salvou ela de uma sala cheia de miasma, mas só seus braços ficaram machucados. Acha que ele está usando necromancia, já que ele usou miasma como catalisador no lugar de mana. Os dois vão voltando mais uma vez para a salinha deles. Mas a Pink começa a ficar ofegante, porque a bicha se machucou todinha. Mas o Gloom, como um bom cavalheiro, depois de tentar matá-la, manda subir nas suas costas. É difícil para ela, já que a queimadura está todo no seu corpo, enquanto apenas o seu torso e sua cauda estão tudo bem. Mas mesmo assim ela vai ter que se segurar nele de qualquer forma, porque seus braços estão doendo demais. A Pink fica toda feliz com isso e já vai montando na costa da cobra. E o Gloom perguntando por que ela não contou nada para eles, sobre a sua sala subterrânea e sobre ele tentar matá-la. A Pink fala que achou que não valia a pena fazer isso. É verdade que quase matou ela, mas isso foi porque tentou invadir o espaço pessoal, que ele estava tentando manter escondido. E o Gloom dizendo que ela nem sabe o que ele estava fazendo. A Pink fala que duvida que seja algo que os outros iriam gostar, provavelmente é por isso que você manteve escondido. Mas independente do que for, acredita que não vai ser algo prejudicial para o labirinto. Somos todos nagas trabalhadores. Se algo acontecer com o nosso labirinto, nós também não estaríamos seguros. O Gloom fala que tá certo, ele é um trabalhador naga agora. Esse fato sozinho já elimina a possibilidade da sua traição. Ele ficou imaginando o que mais a dedicada das nagas poderia estar fazendo, que precisaria cavar um porão secreto no cemitério. Chegou à conclusão que enquanto ele se esforçava tanto como coveiro, a energia sinistra que vinha dos cadáveres
Pensou que ele tinha sido exposto ao miasma por tanto tempo que ele tinha conseguido um poder especial. Ele teve medo da energia sinistra emitida por ele machucar seus colegas, então ele decidiu ficar no cemitério. Rejeitou a ajuda dos outros e continuou pesquisando por conta própria. Então veio até aqui dizendo que ajudaria ele. Ele restringiu todo o miasma no seu corpo durante o tempo que trabalhavam juntos e liberava tudo de uma vez no seu porão secreto quando estava sozinho. Mas aconteceu de ela aparecer quando ele estava no meio desse processo. E o Gloom pensando, caramba, ela é burra, e diz que ela tá certo. Ela continua falando que apesar do seu poder especial ser ameaçador, não tem ninguém que possui isso. Tem certeza que pode utilizar isso de alguma forma. Você deve estar pensando em maneiras de usá-lo. Como resultado disso, você começou a pesquisar como criar a besta morta-viva que o Sr. Balzac precisava. E é por isso que você tinha aquele corpo humanoide. Mas não sabe porque era humanoide. Será que aquele cara gostava de montar em humanos? Mas isso não deixaria o proprietário do nosso labirinto, que é um humano, infeliz. O Gloom fala que aquilo era só um modelo pra praticar, pô, não era real. Agora que ela sabe de tudo, ela vai precisar ajudar ele a criar um novo cavalo morto. Mas é claro que tem algumas condições também. Ela deve manter isso em segredo. Vão trabalhar nisso por 4 horas das suas 8 do tempo livre. E não venha me procurar nas outras 4 horas, não importa o que aconteça. Seja por esquecer o almoço ou até mesmo se tiver algo acontecendo no meio do labirinto. Ela não pode quebrar essa regra. Tem certeza que a Naga Tendente sentiu que tinha algo errado. Provavelmente será mais fácil de acreditar se disser que estão trabalhando juntos em uma pesquisa. Se tivesse matado a Pink, as coisas teriam sido muito mais difíceis para ele. Ainda não entende porque não conseguiu acabar com ela. De qualquer forma, será difícil se transferir para aquele corpo por bastante tempo. E também está sem miasma no momento. O capitão fala que, como ele sabe, tem uma quantidade infinita de mana fluindo pelo corpo dele. Não tem certeza, mas definitivamente é maior que a mana de um barão. Talvez seja mais próximo de um conde. Prota fala o quê? Isso significa que eu tenho mais mana que o Anatolius. Mas o capitão manda ele ir com calma, pô. Já ensinou o jeito básico de fortalecer o corpo. Manda ele tentar usar isso agora. Circula a mana em volta de todo o seu corpo. Ele já fica brilhando como um Saiyajin azul. O capitão fala que tá bom continuar dessa forma e tenta atacar aquele grande pedregulho. O Prota já prepara o seu soco, mas antes mesmo de chegar perto já começa a entrar no chão. Vai varando tudo como se não fosse nada. Passo pesado, Anatolius teria morrido com certeza com isso. Os seus movimentos estão restringidos porque você está mais focado em circular sua mana. Isso mostra que você não está acostumado a controlá-la. Em primeiro lugar, você não deveria ter que pensar demais para conseguir usar isso. Ela deve acontecer naturalmente, como o fluxo de um rio. Já que não conseguir usar a mana desde o nascimento como besta de Guissé, é como se ele tivesse um conjunto novinho de braços e pernas para ficar lidando. Controlar isso como se fosse parte do seu corpo é a chave. Prota fala que se treinar até conseguir se mover enquanto está no estado reforçado, pode dar certo, mas o capitão diz que isso não é tudo. Tenta de novo, tente atacar essa parede enquanto reforça todo o seu corpo. O Prota começa a controlar a mana, fazendo isso, mas os passos continuam lentos. Ele poderia simplesmente ter vindo pra cá primeiro e depois ter usado a mana, não vir igual um robô velho. O homem se concentra e vai metendo um porradão nas pedras, fazendo um grande buraco, mas ele acha que não é tão diferente do seu soco normal. O capitão mostra como faz, com apenas uma porrada destrói metade de toda a parede. E o Prota fala, que diferença insana é essa? Isso não pode ser só a diferença entre nossa quantidade de mana. O capitão fala que sim, isso se trata de quão eficiente você usa ela. Mesmo se você tiver um oceano de mana, isso não faz a menor diferença. Quando você só consegue usar um punhado, você precisa desenhar uma cachoeira inteira do paraíso dentro de você, em vez de uma corrente pequena. Você deve ser capaz de fazer isso para poder ficar páreo aos barões do abismo. A mana que ele está cobrindo seu corpo vem de uma corrente pequena, então o que ele precisa é de uma cachoeira inteira. Ele não precisa ter pressa, afinal nenhuma criança sai correndo assim que aprende a ficar de pé. Ele provavelmente usou toda a mana que tem quando estava no estado de lavagem cerebral, então só continua treinando. Ele não pode ficar socando como está acostumado. Tem um poder diferente agora, ele não tem limite. Ainda não pode se mover livremente enquanto envolve seu corpo com mana, mas ainda consegue concentrar todo o seu poder enquanto está parado aqui de pé. Prota fala, bom, você sabe o que é um tsunami, meu parceiro?
já começa a carregar toda a energia no seu punho. O homem mete um socão digno do Saitama e acabou.